ao Inácio. Tudo bem, pessoal? Vai colocando aí no chat, vai se apresentando, vai interagindo, porque essa noite aqui é para a gente realmente levantar uma bandeira muito importante, que é uma barreira do sedentarismo. Como combater o sedentarismo e, através do hábito da atividade física, você alcançar inúmeros resultados na sua vida física, na sua saúde e, consequentemente, na sua vida pessoal e profissional. A partir do momento que você conhece como que sua mente trabalha, como que sua mente processa uma série de situações, uma série de atos, você consegue levar isso para todas as suas áreas. Então a gente vai esperar um pouquinho aí, vai interagindo no chat. Nós temos o Ricardo, o Elcio também, eles estão lá do outro lado, eles vão monitorar, podem fazer pergunta, fazer seu comentário. Eles estarão me ajudando nessa noite com essa interação. Então vamos lá, pessoal. Vamos chegando. Pode ver aí o tema da nossa aula hoje. Como que a gente consegue enganar o nosso cérebro para praticar atividade física até 5 vezes por semana de forma prazerosa e automática. Como é que a gente consegue automatizar a nossa mente para que a nossa mente consiga nos estimular na prática da atividade física. E isso nós combatemos uma das principais barreiras que nós enfrentamos hoje, que é o sedentarismo. E os estudos hoje vêm mostrando que a mente e o corpo, eles são uma extensão do outro. Então não existe mente e corpo, né? A mente e o corpo. A mente molda o seu corpo molda a sua mente. E uma das principais ferramentas hoje que nós temos é a atividade física. Certo, pessoal? Vamos esperando mais um pouquinho aí o pessoal chegando. Esperar mais alguns minutinhos para nós darmos início à nossa aula de hoje. Então, aproveite aí, já vai se sentando aí numa posição confortável, porque a nossa aula é um pouquinho, vamos falar, um pouquinho densa, que nós iremos falar de algo extremamente importante. Elcio, Ricardo, algum detalhe aí que a gente possa, como que tá? Tô bem, estão escrevendo aí no chat. Pessoal, como que tá aí a imagem, o som? Escreve aí no chat como que tá meu áudio, a imagem se tá boa. Como que tá, Elcio e Ricardo? Tá boa a imagem, tá bom o áudio, como que tá? Ótimo, né? Boa. Oi, Erivelton, meu grande amigo, boa noite. Obrigado aí pela presença. Bem legal. Espero que você obtenha esse conhecimento aí, você possa se desenvolver muito mais do que você vem se desenvolvendo aí nessa carreira importante. Tá bem, pessoal. Acho que eu já vou começar a dar o início à nossa aula. Estou bem, respeitando o tempo de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Horas. Tentar tomar um golinho d'água. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Meu pai aí, Inácio, é legal, vamos lá. Então seja muito bem-vindo, pessoal. Então, nosso tema de hoje, a nossa aula. Não está ouvindo, Erivelton? Pessoal, está tendo algum problema aí do áudio? Elcio, por que será que o Erivelton não está ouvindo? Tá bem. Erivelton, alguma novidade aí?
Tudo bem. Pessoal, então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre um tema extremamente importante. E isso eu venho enfrentando no meu dia a dia. O quanto é importante a ferramenta da atividade física e, ao mesmo tempo, o quanto é difícil você obter esse hábito da atividade física. Então, o tema da nossa aula de hoje é como enganar seu cérebro para praticar física até 5 vezes por semana de forma prazerosa e automática, sem precisar ter uma disciplina de samurai, ou seja, sem precisar se matar, né, ou dar a vida nessa questão. E vocês vão percebendo que uma mudança de visão, uma mudança de método pode ser que aconteça e reverte todo esse processo do sedentarismo. Eu começo a falar muito sobre isso porque o índice de pessoas que começam a praticar atividade física e desistem é um índice de mais ou menos 80%. As pessoas que vêm conversar comigo nas avaliações, no dia a dia, até sabem da importância da atividade física, sabem dos inúmeros benefícios, inúmeras vantagens que a atividade física apresenta, mas nem assim elas conseguem se manter fazendo atividade física. E, através desse método que eu criei, esse número de 80% eu consegui reverter. Então, de 80% das pessoas que desistiam de praticar atividade física, no meu método que eu desenvolvi, agora 80% das pessoas continuam fazendo atividade física. 80% das pessoas estão engajadas na atividade física e, devido a isso, você consegue começar a obter os resultados da atividade física. Então, nessa aula também eu vou falar sobre uma questão muito importante. E aí que eu falo que essa é a grande barreira. Nós estamos aí combatendo 6 milhões de anos da evolução da espécie do ser humano. O seu cérebro, ele foi feito para economizar energia e estocar energia. Então, nós já temos dentro da gente uma herança, que eu falo, a herança genética do sedentarismo. E você precisa entender ela para que você possa fugir dela. Ela já está em você, ela já faz parte da sua criação, ela já faz parte da evolução da mente, da espécie humana, e muitas vezes foi por ela que a nossa espécie ela não foi extinta, mas as coisas mudaram totalmente. Antigamente nós tínhamos uma escassez de alimento e uma série de oportunidades de problemas com predadores, com a questão da segurança. Então a gente se alimentava pouco e precisava fazer uma série de atividades para que a gente não fosse, né, pego aí pelos predadores. Então, em relação à nossa segurança, hoje nós temos muito mais segurança e a probabilidade de se alimentar em questão essas comidas mais calóricas, industrializadas, está aí, né, no supermercado, nas lanchonetes. Então, a herança genética do sedentarismo está na gente, né? Isso foi feito para a gente não ser extinta, a nossa espécie não ser extinta. Então, antigamente a gente economizava muita energia e precisava reter muita energia. Então, a nossa mente ela está programada para essa questão. Só que hoje em dia as coisas mudaram completamente. E se você não entender essa mecânica, dificilmente você vai conseguir se manter fazendo atividade física. E também eu vou mostrar e entender o porquê muitas pessoas não conseguem se manter, eu falo fitness, não conseguem se manter na atividade física usando os métodos tradicionais. Os métodos tradicionais, eles se baseiam principalmente no resultado. E esse é um momento que, se nós não entendemos como que trabalha a nossa mente trabalha em questão do pensamento, sentimento, ação e o resultado. Se nós ficarmos só no resultado, a chance da gente se engajar no processo de atividade física, ela também se torna cada vez mais difícil. Então nós precisamos trabalhar na causa, ou seja,
o primeiro momento, as primeiras barreiras você não vence com a força física. As primeiras barreiras você vence com a força da mente. Então você precisa treinar a sua mente para que você vença as primeiras barreiras. E a primeira barreira é a herança genética do sedentarismo e as barreiras... Que pena, Erivelton, tá sem som aí? Que pena. O que será que aconteceu? Então, a primeira barreira é a herança genética do sedentarismo e a barreira dos hábitos. Então, se a gente não entender essa questão, dificilmente a gente vai conseguir se manter num programa de atividade física. Então, deixa eu falar um pouquinho mais de quem eu sou, o porquê que eu fui estudar essas questões, vou contar um pouquinho da minha história também, enfim. Então, eu sou Rafa Venâncio, sou fisioterapeuta de esporte, educador físico, professor de tênis, jogador de tênis e também sou coach esportivo. Então, eu sou criador do programa Virei Fitness. Nos últimos 4 anos, me dediquei totalmente no estudo para entender como que eu consigo fazer com que as pessoas se mantenham praticando atividade física. Lá no meu consultório, eu reabilitava muitas pessoas, as pessoas chegavam até mim na questão de dor, alguma alteração, e a grande causa que essas pessoas tinham era o sedentarismo. A falta de fortalecimento muscular, a falta de engajamento no programa de atividade física. E depois da reabilitação, eu comentava com as pessoas, viu? Você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa procurar uma academia, você precisa procurar um programa de atividade física. E essas pessoas no início até entendiam isso, sabiam de todos os benefícios, tinha indicação médica, melhorava a dor, queria mudar totalmente o estilo de vida, mas depois de um tempo, nem um mês passava, elas não conseguiam se engajar num processo de atividade física. E aí, de início, eu até aceitava essa situação, porque eu falava, eu passei toda a orientação, a pessoa entendeu todos os benefícios, todas essas questões, e mesmo assim ela não conseguia se manter, mas eu fiz a minha parte. Mas chegou um momento que eu não me dei por satisfeito. Por quê? Eu usava os métodos tradicionais, né? Falava dos resultados, dos benefícios, mas isso não levava a pessoa a se engajar no processo de atividade física. E aí eu comecei a estudar os últimos 4 anos para tentar entender isso, fui buscar novos conhecimentos, fui ver as áreas que estavam dando mais resultados na questão e fui me aprofundando cada vez mais e criei esse programa, esse método Virei Fitness, que é um método que ensina você a aprender a gostar de atividade física. O primeiro passo que você precisa para se engajar no processo de atividade física é aprender a gostar de atividade física. Mesmo que nós temos essa herança genética da atividade física, nós precisamos mudar esse conceito, ou seja, enganar o nosso cérebro para que ele comece a entender que a atividade física será um benefício para nós. E depois disso eu apliquei aí mais de 200 alunos, comecei a ter inúmeros resultados, e o principal, nesses 4 anos eu apliquei esse método em mim e tive inúmeros resultados. E aí foi que eu comecei a enxergar que esse método iria mudar essa questão do sedentarismo e seria uma grande ferramenta para combater toda essa questão. E aí, por que é importante, né, você aprender isso agora? Porque os métodos tradicionais, os métodos que a maioria das pessoas estão tentando combater o sedentarismo, é um método que está completamente errado. Ou seja, os 80% das pessoas que iniciam param de fazer atividade física. Por quê? Elas estão baseadas nos resultados. E o resultado, ele é importante, mas se você não modificar a raiz, que são os pensamentos, o sentimento e depois a ação, o resultado por si só ele não vai se sustentar. Então, os métodos tradicionais, e aí existe uma série de métodos, enfim, eles não estavam sustentando essa questão da atividade física. As pessoas também acreditavam que a disciplina era a grande chave, então usavam uma desculpa, eu não sou tão disciplinado, enfim, eu preciso ter um esforço tão grande. E
na realidade, essa questão da atividade física, ela se baseia, as primeiras barreiras se baseiam na questão do seu treino mental. Você precisa entender como que funciona a sua mente. E aí, a nossa mente, ela funciona em alguns aspectos. Tem duas forças que trabalham na nossa mente: dor e a questão do prazer. Tudo que causa dor, o nosso cérebro vai retirar da gente. E tudo que causa prazer, nosso cérebro vai atrair para nós. E nisso, o pessoal chegava na minha clínica, né, chegava para conversar comigo, até eu, e a gente tinha uma memória que a atividade física gerava dor muscular, que a atividade física você precisa fazer muito esforço, que a atividade física ela precisa ser muito a longo prazo para obter o resultado. Então, na nossa mentalidade, a atividade física ela gerava dor. E a pessoa chegava até mim e falava: Rafael, eu preciso fazer atividade física, eu preciso de todos esses benefícios, eu estou com uma indicação médica, eu preciso melhorar a minha saúde, só que eu não gosto de fazer atividade física. E aí eu comecei a questionar. Como que a pessoa ela sabe de todos os benefícios, de todas as práticas da atividade física, sabe que isso vai ajudar ela, e ela tinha na mente dela que ela não gostava. E as outras coisas que ela sabe que não faz tão bem para ela, como comer em excesso, bebida alcoólica, o sedentarismo, ela, mesmo sabendo que isso não ia trazer uma série de benefícios para ela, ela acabava falando ou até divulgando para outras pessoas que ela gostava, que era um prazer, enfim. Então eu percebi que isso precisava modificar na mente das pessoas, essa ideia de dor e prazer. Só o simples fato de você começar a alimentar o seu inconsciente, falando que a atividade física iria trazer inúmeros benefícios para você, na hora que você está praticando atividade física, você relacionar inúmeros adjetivos positivos, igual, por exemplo, estou fazendo atividade física, isso vai me trazer saúde, estou fazendo atividade física, isso vai me trazer uma série de benefícios, estou fazendo atividade física, isso vai me ajudar na questão da minha confiança, vai me fazer com que eu emagreça, vai fazer com que eu tenha um corpo mais legal, fazer com que a minha estética melhore. Essa questão de você alimentar o seu inconsciente com esses adjetivos positivos de forma repetitiva durante aí o período que eu falo, durante os 3 meses, que são a barreira do hábito, você conseguiria modificar essa questão dor e prazer. E além disso, o nosso cérebro ele aprende por 2 questões: repetição e impacto emocional. Então, se você repetidamente classificasse dentro do seu cérebro que a atividade física iria trazer inúmeros benefícios para você, que a atividade física iria melhorar todos os aspectos, e nesse momento dessa declaração que você fizesse para você, mesmo que seja uma declaração interna, uma declaração mental, você colocasse uma força emocional, isso de uma forma muito mais rápida iria mudar a questão dor e prazer. Então, o nosso cérebro ele tem 2 forças que coordenam ele, as coisas que atraem e as coisas que repulsam, é a dor e o prazer. E o nosso cérebro aprende por 2 questões: repetição e impacto emocional. A questão também aí se envolvia no quê? A gente achava que a atividade física ela relacionava muito na questão racional. E a gente esquecia da questão da inteligência emocional. 10% do nosso cérebro é a questão racional e 90% do nosso cérebro é a questão emocional, ou seja, os 10% de forma consciente e os 90% de forma inconsciente. A nossa parte consciente serve para quê? Para alimentar, para direcionar, para controlar a nossa parte inconsciente. Se nós deixarmos só os estímulos exteriores controlar ou alimentar o nosso inconsciente, por exemplo, a televisão, com as propagandas, com os canais que a gente assiste, só isso alimentar o nosso inconsciente, a gente vai programando o nosso inconsciente, e aí muitas vezes a gente age, né, ou até certo, reage de uma forma diferente do que a gente imagina. Então, a gente gostaria de fazer uma certa decisão, uma certa situação, uma certa escolha, mas a gente acaba fazendo totalmente ao contrário. Por quê? A gente não
tenho conhecimento que o nosso consciente ele é responsável por alimentar o nosso inconsciente. E todas as vezes que você classifica a questão da atividade física como positiva, e você precisa classificar isso para o seu inconsciente, toda vez que você repetidamente fala que a atividade física é um benefício para você, você está criando um caminho neuronal, você está criando um hábito positivo dentro do seu inconsciente, e isso você vai automatizando, e chega num certo momento que você não precisa nem pensar de forma consciente, porque o seu inconsciente, você alimentou, você trabalhou ele, o seu inconsciente vai levá-lo, e aí vai ficar de forma automática, ele vai levá-lo a você aprender a gostar de atividade física. Então aqui você tem que entender que o seu consciente ele tem que estar conectado com o seu inconsciente. Você não pode ter, a gente fala, essa batalha do consciente com o inconsciente. Porque se você tiver essa batalha, essa confusão, o seu inconsciente, que é o 90%, que é a questão da força, é o combustível que você tem, nessa batalha ele sempre vai estar vencendo. Então, o seu consciente serve para você educar o seu inconsciente. E aí a gente fala essa comunicação interna que você tem com você mesmo. E também você precisa saber filtrar, né, os seus pensamentos. Aquele pensamento que vem na sua cabeça, e a atividade física, né, eu falei da disciplina do samurai, é uma coisa muito difícil, a atividade física ela é uma coisa assim que você é uma coisa de outro mundo, e se você precisa começar a modificar na sua comunicação interna. Você tem que começar a classificar a atividade física como uma ferramenta poderosa que vai levar a você a alcançar todos os seus objetivos. Isso quem vem mostrando cada vez mais para nós é um estudo, são os neurocientistas. E foi nessa questão que eu fui buscar os estudos da neurociência, da psicologia do exercício, da evolução natural, enfim. Essas questões ela vai mostrando que para que você se engaje, você precisa automatizar o seu inconsciente. Você precisa melhorar a sua comunicação interna que você tem com você mesmo. Existe, e a mídia, a televisão, a propaganda, se você for baseada nela, você vai automatizar o seu inconsciente para caminhos que você não quer chegar. Então você precisa, você mesmo, de forma consciente, ir alimentando o seu inconsciente para que cada vez mais você vai automatizando as suas escolhas. E aí, a hora que você gera um hábito, o hábito faz com que você, o seu inconsciente dispare o impulso, né? E o hábito faz com que você até gaste menos energia. A gente falou um pouquinho da herança genética do sedentarismo, que o nosso cérebro trabalha no módulo sobrevivência, ou seja, gastar pouca energia e acumular muita energia. Então, o hábito serve nesse sistema. O hábito serve para que você tenha uma ação de forma onde você não precisa nem pensar muito. Então, você economiza essa energia. Então, a primeira barreira que você tem que vencer e entender na questão da atividade física se chama a barreira do hábito. E a primeira barreira do hábito, a ciência ela vem mostrando que para você criar um hábito, você precisa fazer uma ação repetidamente durante 21 dias. Mas como essa questão da herança genética do sedentarismo, esses 6 milhões de anos da evolução da mente do ser humano, esses 6 milhões não são 6 meses, não são aí 6 anos, são 6 milhões de anos, eu falo que essa primeira barreira é a barreira dos 3 meses. Então, se você durante 3 meses treinar a sua mente de forma assertiva, de forma direcionada, você vence as duas principais barreiras que nós temos na atividade física. Que é a primeira, a herança genética do sedentarismo, e a segunda é a barreira do hábito. Em 3 meses, mesmo que você não obtenha tantos resultados positivos na forma física e na forma estética,
porque os primeiros 3 meses não são para isso. Os primeiros 3 meses são para você criar hábitos positivos. Hábitos que irão automatizar o seu inconsciente e ele mesmo, daqui 3 meses, irá levar você a praticar qualquer tipo de atividade física que você queira. Então, esses primeiros 3 meses, você tem o treinamento físico, mas o principal é você ter o treinamento mental. E para isso nós temos técnicas para que você possa treinar a sua mente, para que você possa alimentar o seu inconsciente e aí você automatizar a sua mente. A ciência fala em 21 dias de forma repetitiva. Por exemplo, se você escova o dente com a mão direita, durante 21 dias você começar a escovar escovar o dente com a mão esquerda, vamos falar assim que no 22º dia, a hora que você for escovar o dente, o seu inconsciente irá jogar um impulso e você irá pegar a escova com a mão esquerda. Então, a gente tem que usar essa técnica, essa ação para automatizar a nossa mente e trazer com que o nosso inconsciente entenda que para você a atividade física é um prazer e não uma dor. Porque se tiver no seu inconsciente que a atividade física é um prazer, é uma dor e não um prazer, ele fará de tudo para tirar você da prática da atividade física. Então, a herança genética do sedentarismo, a barreira dos hábitos, são as duas principais barreiras que você tem que vencer para continuar progredindo num programa de atividade física. E para isso, como eu falei, a gente precisa enganar o nosso cérebro. O nosso cérebro vai trabalhar para a sobrevivência, acumular energia e reter energia. Então, por isso que eu falo, se você começa um programa de atividade física direcionado, só pensando, eu quero emagrecer, eu quero ganhar volume muscular, eu preciso fazer uma maratona, o que você vai fazer? Primeiro, você está, de início, um pouco empolgado. Então, você começaria a fazer atividade física todos os dias. Então, no seu inconsciente, como é no início, ele relaciona que a atividade física é uma dor. Você começa a fazer todos os dias. Consequentemente, o seu inconsciente vai começar a falar assim, isso aí é uma dor. Ainda você faz todos os dias, ele vai ficar te incomodando sempre para você parar. Segundo, se você faz todos os dias atividade física, o seu gasto energético ele é muito grande. E seu cérebro tem um módulo de sobrevivência. Se você gasta muita energia dele, ele vai começar a chiar. Ele vai começar a arrumar inúmeras desculpas e você acha que são desculpas conscientes, na verdade são desculpas inconscientes, que não foi a sua consciência que criou, mas sim o seu inconsciente que criou, porque você está gastando muita energia, porque você começou a fazer todos os dias. Você estava parado durante 10 anos, 5 anos, ou ficou um ano parado. E agora você decidiu começar a praticar atividade física. E você já começa todos os dias. Então, primeiro, o seu inconsciente relaciona com dor. Você vai num lugar que o seu inconsciente todos os dias relaciona com dor. Segundo, se você fizer todos os dias, o seu gasto energético ele é muito grande. E aí o módulo sobrevivência também, seu cérebro vai achar que você está louco. Ele vai falar assim, se você continuar com esse estilo de vida, fazendo todos os dias, você, além de gastar energia, você vai morrer. É assim que ele interpreta. É por isso que os 3 primeiros meses, a barreira do hábito, ele é o momento mais difícil de você se engajar no programa de atividade física se você usar o método tradicional. Ou seja, começou um programa de atividade física, você vai começar a fazer todos os dias. Por quê? Você quer resultados rápidos. E mesmo você fazendo todos os dias, 5 vezes por semana, dificilmente esse resultado que você colocou para você, ele vai aparecer. E outra, como você quer um resultado rápido, você começa a trabalhar o quê? A dieta alimentar. Então você não estava acostumado com uma dieta alimentar e começa a fazer. Então aí você está no seu inconsciente que a dieta alimentar é o quê? É um esforço muito grande,
que você vai ter que fazer muita renúncia, que isso vai gerar uma dor, porque a hora que você está com fome, você não pode comer a coisa que você gosta. Então, aí você tem 3 aspectos que o seu cérebro ele vai relacionar para você e vai começar a berrar com você, vai começar a negociar com você para que você pare com a atividade física. Primeiro, você está ainda no seu inconsciente, você relaciona a dor. Você relaciona a dor, como é que você vai fazer algo todos os dias que você relaciona a dor? Segundo, se você fizer todos os dias atividade física, você vai começar a gastar muita energia. E seu cérebro tem um modo de sobrevivência. Ele vai falar assim, meu, está gastando a minha energia. Se você continuar assim, lá na frente, o que vai acontecer? Você vai morrer. E o terceiro, você entra numa dieta alimentar. Que vamos falar assim, a maioria das pessoas, 80% das pessoas, quando vai praticar atividade física, está sedentário, quer o quê? Emagrecer. E aí, você diminui o acúmulo de energia, você diminui a sua ingestão calórica, gasta muita energia e ainda faz algo que seu inconsciente está dor. Dificilmente você vai conseguir se manter num programa de atividade física. Então, esse meu método, que até eu carinhosamente chamei aí de confusão metabólica, é que você precisa entender essa balança energética. Você precisa enganar o seu cérebro, você precisa fazer atividade física para gerar o hábito, né, dos 3 meses. Lembra, 21 dias que a ciência fala que você precisa fazer algo de forma repetitiva para você virar um hábito. Você fala assim, Rafael, mas vou fazer 21 dias de atividade física repetitiva? Não. Porque se você fizer 21 dias, você vai gastar muita energia. Então, esses 21 dias que você tem que fazer para gerar um hábito positivo da atividade física é o que eu falo, que é o método da confusão metabólica. Você vai ter que fazer o quê? O seu consciente, durante 21 dias, alimentar o seu inconsciente. Então, e aí existe uma série de técnicas que você consegue, com a comunicação, com a postura corporal, você consegue alimentar o seu inconsciente. E o ideal seria o quê? Que você iniciasse um programa de atividade física, mas vamos falar assim, que fizesse no máximo 2 vezes por semana. Porque você gasta energia, mas muito pouco. O seu cérebro não vai começar a chiar com você, porque você não está gastando energia. Você, durante a semana, tem mais 5 dias aí que você vai ficar em repouso, mas você vai estar trabalhando, vai fazendo treinamento mental sobre isso, né, nos 21 dias, para você começar a fazer com que o seu inconsciente relacione prazer à atividade física. E a hora que você consegue fazer com que o seu inconsciente gere prazer na atividade física, você vai automatizando o processo. Então, durante 3 meses, você vai dar ênfase principalmente no seu treinamento mental. Você vai fazer atividade física, vamos falar assim, de início, 2 vezes por semana. Você não muda muito a sua dieta alimentar. Se você quiser mudar, muda muito pouco, porque você precisa continuar ingerindo calorias. Porque, vamos falar assim, você ingeria 3.000 calorias dia, você pode diminuir até um pouco, mas não pode diminuir muito. Vamos falar assim, que você começa a ingerir aí 2.800, lógico que é bastante, mas vamos falar que é isso, mais ou menos. Porque se você de 3.000 começar a gerar 2.000, esse 1.000 de diferença vai fazer com que seu cérebro já comece a negociar com você e vai fazendo com que ele vai arrumando uma série de desculpas. Ele arruma até dores musculares, dores físicas, dores emocionais. Ele arruma até uma série de desculpas para que você não continue praticando atividade física. Então, esse momento aqui, ele é muito importante você entender. Primeiro, você entendeu que você, eu e todos nós temos o que eu chamo de herança genética do sedentarismo. O nosso cérebro trabalha para reter energia e acumular energia. Então, se você dormir o dia inteiro e comer o dia inteiro, o seu cérebro vai te agradecer muito, porque esse é o módulo que ele trabalha. Se você dorme, você não gasta energia. Se você come o dia inteiro, você acumula energia. Então, o nosso cérebro, você se manter praticando atividade física, você ter uma vida, um estilo aí, uma vida fitness, uma vida de atleta, vamos falar assim, que é contra a natureza do nosso cérebro. Mas nós precisamos ser pessoas
para obter os melhores resultados, pessoas acima da média. Então você precisa superar essa questão que está enraizada já no ser humano. Então o cérebro ele foi feito para o sedentarismo, mas você consegue modificar toda essa questão. Primeiro como que você muda isso? Primeiro você identifica, vamos falar, o inimigo. A partir do momento que você identifica o inimigo, você consegue bolar estratégias e a questão do medo, isso já começa a desaparecer. Então, a primeira estratégia e a primeira barreira, a herança genética do sedentarismo. Então, nós já conhecemos a herança genética do sedentarismo, como que o nosso cérebro trabalha, então nós precisamos agora começar a fazer as estratégias. A segunda barreira, do hábito. Por quê? A hora que você gera um hábito positivo, o seu inconsciente já começa a estimular, porque a sua força, que é o inconsciente, é a emoção, é ela que vai impulsionar e fazer com que você derrube essas barreiras. Então, o seu consciente alimenta o seu inconsciente, a sua parte racional alimenta a sua parte emocional. E aí, nos 3 primeiros meses, a gente fala do treinamento mental, de você alimentar o seu inconsciente para que o seu inconsciente, primeiro, acredite que a atividade física, né, essa questão, ela gera prazer para você e não dor. Então você já começa a modificar aquela frase que eu encontro muitas pessoas falando: Rafael, eu preciso fazer, mas eu não gosto. Então isso você já tem que mudar. Você tem que começar a falar assim: eu preciso fazer e eu vou continuar fazendo, isso vai me trazer inúmeros resultados, isso vai me ajudar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu preciso cuidar da minha saúde, e se eu cuidar da minha saúde, eu vou melhorar em uma série de aspectos, né? Então, e a outra questão, você já não pode querer mudar de forma radical. Resultados a curto prazo, pode ser que até você tenha resultado a curto prazo, mas ele a curto prazo também vai tirar você desse caminho. Então, não comece fazendo todos os dias e não comece já com a dieta muito radical, porque isso vai fazer com que você pare de acumular energia e gaste muita energia, e aí você não vai conseguir vencer essa batalha no seu inconsciente. Outra coisa, ainda que querem conseguir se manter para a fila a longo prazo, sem perceber como seus instintos estão reagindo. Então, se você busca resultado a curto prazo, a longo prazo vai fazer com que você acaba desistindo. Então você tem um resultado, mas você para de fazer, e aquele resultado que você tem, você acaba perdendo. E eu vou falar para vocês que, graças a esse método, né, então, essa confissão que eu vou falar para vocês, que graças a esse método, eu consegui obter esses resultados. Vamos falar assim que eu, hoje, tenho uma mente totalmente automatizada para fazer atividade física. Hoje eu gosto de fazer atividade física. Hoje, essa questão da atividade física me ajuda em uma série de aspectos profissionais, pessoais, me ajuda a superar limites, me ajuda a vencer uma série de coisas. E eu estou me tornando cada vez mais esse estilo de vida fitness, né, que a gente fala. Isso tem me ajudado em uma série de coisas. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, o porquê que eu busquei toda essa questão, o porquê que eu fiquei obcecado nessa questão de estudo e porquê que eu não aceitei muito os resultados que os métodos tradicionais estavam apresentando, que 80% das pessoas começavam e desistiam, né? Existem estudos que falam que um terço da população é sedentária, um terço da população está inativa, e hoje mais de 50% da população brasileira está obesa. Antes das Olimpíadas fizeram um estudo e chegaram a uma conclusão aí que quase 70% a 80% da população brasileira ela é sedentária. Por quê? Se baseia nos métodos tradicionais. Só ficam observando o resultado, né? E o resultado, se você observar o resultado e não mudar a forma de você pensar em relação ao seu resultado, você não vai modificar essa questão, essa porcentagem aí de pessoas sedentárias. Então, toda a minha infância e minha adolescência eu sonhava em ser jogador de futebol, e por essa questão de não entender a herança genética do sedentarismo, os primeiros hábitos, comecei a treinar e sempre desistia, porque para mim era uma coisa que
não encaixava. Era muito esforço e eu não conseguia obter resultado, acabava desistindo, a minha mente começava a negociar comigo e falava, Rafael, isso não é para você, a atividade física não é para você. Então, a minha relação com a atividade física, com os treinos, devido a ter esse sonho, ela não foi tão positiva. E aí eu comecei a acreditar que a atividade física ela era para pouco, né? E aí, em 2014, foi quando eu cheguei no fundo do poço. Fui lá na Copa do Mundo, assisti lá o Brasil versus Colômbia, e naquele momento lá foi o momento onde eu mais estava sedentário, gostava de beber cerveja, bebida alcoólica, enfim. E aí eu tive um excesso de sobrepeso, e aí eu tive ali na Fortaleza caminhar um pouquinho e fiquei, vamos falar assim, com as pernas totalmente assadas, né? E aí tive que comprar até um short térmico, porque senão eu não ia conseguir chegar até o estádio, enfim. Aí foi aquele momento que eu falei que para mim essa questão não ia mais acontecer. E aí eu comecei a procurar uma série de métodos e não encaixava, e todos os métodos que eu procurava, eles só batiam em questão de disciplina, que você precisa ter uma disciplina militar, que você precisa ter uma disciplina oriental, ou qualquer coisa que você queira chamar, e isso para mim estava muito fora da realidade. E aí eu, no meu dia a dia também com os meus clientes, com os meus alunos, dificilmente eles conseguiram engajar no programa de atividade física. Então, eu fui vendo que os resultados que os profissionais da área da saúde estavam tendo aí com seus clientes eram resultados totalmente adversos, e eu comecei a questionar muito essa questão do método, e foi aí que eu comecei a buscar outros estudos, fiz lá o meu curso de coach, hoje sou um coach esportivo, e isso tem me ajudado a entender que a grande batalha, né, o momento aí do ser humano está no primeiro passo, né, nos primeiros momentos. Você precisa modificar a sua forma de pensar em relação à atividade física. Até o momento que você não conseguir relacionar prazer na atividade física, o seu inconsciente é muito mais forte do que o seu consciente, irá fazer de tudo para você parar com a atividade física. E a neurociência vem provando cada vez mais que o que mais estimula o nosso cérebro, então vamos falar aqui um pouquinho o quanto que a atividade física é importante, né, o quanto que você mudar o seu estilo de vida para uma questão mais saudável, praticar atividade física é importante. A ferramenta que mais modifica o seu cérebro é o exercício físico. Então, no seu dia a dia, no seu trabalho, você precisa utilizar a atividade física, o exercício físico, como uma ferramenta de trabalho. Então, é extremamente necessário, é uma questão de saúde pública, a gente vencer o sedentarismo. Hoje o sedentarismo é uma das principais doenças, uma das principais causadoras de morte no mundo. Então você precisa identificar isso, e a partir do momento que você consegue entender todo esse mecanismo, consegue progredir na atividade física, você vence a barreira dos 3 meses, você cria um hábito positivo e a sua mente começa a automatizar essa questão da atividade física. E aí, depois dos 3 meses, entra a questão hormonal, porque você vai aumentando a intensidade do seu exercício físico. De 2 dias por semana, você já começa a passar para 3, 4 dias por semana. A intensidade do exercício físico vai aumentando. E na hora que você chega nessa questão, ou seja, a balança energética, de início seu cérebro quer energia e acumular energia. Mas a partir do momento que você vai se exercitando, você vai aumentando a produção dos hormônios que começam a fazer com que seu cérebro trabalhe muito melhor, que seu cérebro começa a ter prazer, que é serotonina e endorfina, e essa balança vai igualar, por incrível que pareça, ali nos 3 meses, né, que você criou o hábito positivo da atividade física, porque seu consciente alimentou o seu consciente, seu inconsciente gerou um hábito positivo, seu inconsciente já começa a relacionar prazer à atividade física.
Durante 3 meses você já começa a aumentar um pouco a intensidade da atividade física. Você já começa a liberar os hormônios numa quantidade maior de serotonina e endorfina. E aí iguala a balança. Aí seu cérebro começa a pensar assim, ó, eu gostava muito da glicose e da energia. Energia eu precisava reter, e a glicose vem do alimento. Agora, com a liberação de endorfina e serotonina, que também faz com que eu trabalhe de uma forma muito mais eficaz, você consegue igualar a balança. O cérebro fala, opa, eu acho que a serotonina e a endorfina me traz muito mais benefício do que só reter energia e acumular energia. E é esse momento que você começa a criar o hábito e já começa a ter, começa a criar um vício positivo na atividade física. Então, os 3 primeiros meses na atividade física são os mais importantes. Primeiro, você precisa relacionar no seu inconsciente prazer. Segundo, você não pode, nesses 3 primeiros meses, gastar muita energia e nem deixar de acumular muita energia, ou seja, entrar numa dieta radical. Se você entra numa dieta radical nesses 3 meses, seu cérebro vai te chiar e nessa batalha dificilmente você vai vencer. E terceiro, você começa uma liberação maior dos hormônios que dão prazer para o seu cérebro. E aí você começa a entrar no ciclo positivo. Você já tem um hábito positivo, você já tem um prazer relacionado à atividade física e você começa a liberar muito mais os hormônios que dão prazer. E do terceiro mês, você já vai percebendo que o seu cérebro, o seu inconsciente vai estimulando cada vez mais você para praticar a atividade física. Ele que vai direcionando, é ele que vai mandando aqueles pensamentos. Oh, quando que você vai começar? Quando que você vai para a academia? Quando que você vai começar o seu treino de corrida? Quando que você vai ali para o Pilates? Por quê? Você já começou a automatizar o seu cérebro para essa questão. E aí, lógico, você precisa continuar mantendo essa questão, né? Porque para a gente também voltar ao início não é tão difícil assim. Só que você vai vendo os seus caminhos, essas barreiras sendo facilitadas, porque agora você já tem um auxílio, né? Você já tem algo muito poderoso que vai te auxiliar, que é o seu emocional, o seu inconsciente. O seu inconsciente e o seu emocional começa a trabalhar para você. Então é nesse momento que você vai automatizando a sua mente e você vai começando a sentir aquele gosto de praticar atividade física. Mas se você não entender todo esse processo da herança genética do sedentarismo, da primeira barreira do hábito, dificilmente você vai se manter. E você vai fazer parte dos 80% que desistem. Hoje nas academias, né, falando um pouco de retenção, as academias comemoram se ela tem uma retenção inferior a 70%. Então, 70% dos alunos que vão na academia e desistem, as academias comemoram. E esse método, ele reverte todo esse processo. Das pessoas que começam, 80% das pessoas continuam fazendo. E ao longo do período, passou a barreira dos 3 meses, a barreira do hábito, ela continua fazendo, ela vai tendo todos os resultados que a atividade física pode proporcionar a longo prazo. Ela vem com uma meta, né, uma meta feita, eu queria emagrecer, eu queria melhorar minha estética, eu queria ter um abdômen tanquinho, eu queria ter um abdômen chapado, eu queria melhorar a minha questão dos meus membros inferiores, e ao longo do tempo ela vai tendo todos esses resultados e muito mais. Ela vai tendo os resultados, a gente fala os resultados de poder, ela vai ganhando confiança, ela vai melhorando a autoestima, ela vai se sentindo muito mais atraente, ela vai, a partir do momento que você vai tendo muito mais energia, né? Você vai controlando mais o estresse, você vai aprendendo a respirar, e aí esse objetivo que você tinha, por exemplo, de emagrecer, você vai vendo que com a atividade física você consegue outros objetivos. Antigamente você trabalhava o dia inteiro e cansava, hoje você consegue trabalhar mais e está disposto.
mas você precisa se manter praticando atividade física. E você precisa começar a aderir a esse novo estilo que eu falo, né, que é esse programa que eu criei, Virei Fitness, né? Você precisa começar a mudar esse estilo e você começa na mudança de pensamento. Primeiro, você conhece as primeiras barreiras, você conhece os primeiros inimigos e você vai tendo a estratégia assertiva. Nos 3 primeiros meses, o mais importante, sim, você precisa trabalhar o seu físico, mas o mais importante é você ter o treinamento mental. Você saber como o seu consciente interage com o seu inconsciente. E aí, depois desses 3 meses, você já tem um grande aliado, que é o seu consciente, que é uma força, que é o combustível, aquele combustível de avião que fará você derrubar todas as barreiras da atividade física. Mas deixa eu falar uma outra coisa também que é extremamente importante. Toda vez que você inicia um programa ou inicia algo e desiste, qual é a mensagem que você está passando para o seu inconsciente? Que essa atitude, que essa situação, que essa escolha que você teve não foi uma escolha boa. Então, é extremamente importante, é isso que eu estou falando para você, que você inicie, entenda, desfrute de todos esses benefícios, todas essas vantagens, porque, vamos falar assim, você não pode falhar. Porque se você inicia e desiste, mais para frente você vai querer voltar, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde, essa barreira se torna cada vez maior. Então você precisa entender essa questão, porque aí vai formando o que a gente fala, né, as crenças. Eu não consigo, isso é muito para mim, isso foi feito para outras pessoas, não foi feito para mim. Algumas pessoas é mais predestinada do que eu acho que eu vou ser sempre aí acima do peso, acho que eu vou ser sempre uma pessoa fora de forma, acho que a minha mente realmente ela foi feita mais para a questão da comilança, de ingerir bebida alcoólica do que atividade física, enfim, aí você vai gerando um monte de crenças e essas crenças elas vão gerando hábitos negativos dentro de você e na próxima vez que você tentar, né, praticar atividade física vai se tornar cada vez mais difícil. Então, esse momento aqui que eu falo é um momento muito poderoso, porque você identificou as 2 principais barreiras e você se identifica com essas barreiras, né? Você, a hora que a sua mente começa a negociar com você, você já sabe que você precisa superar, que você não é a sua mente, você é o patrão da sua mente, você que coordena a sua mente, e para isso você precisa entender que o seu consciente, ou seja, tudo que eu estou falando aqui agora, o meu inconsciente está captando, principalmente na nossa comunicação interna. Como que está a sua comunicação interna em relação à atividade física? Está positiva? Está empoderada? Então você já começa a mudar o seu vocabulário para que o seu inconsciente já começa a fortalecer, porque é ele que vai te manter na atividade física. E você já vai mudando o pensamento, falando que a atividade física sim é para você, que você vai usar a atividade física, essa ferramenta, para ajudar você em todos os aspectos, para superar todos os limites, para realizar todos os seus sonhos, para ser um profissional melhor, para conseguir aumentar de cargo. Né? A gente já tem alguns estudos que falam que as pessoas melhores fisicamente, melhores esteticamente, têm os melhores cargos dentro da empresa. Então, você vê o quanto é poderoso essa questão e você também consegue melhorar a sua questão pessoal, você chega muito mais bem-humorado na sua casa, você chega muito mais disposto, por exemplo, se você tem filho, você tem energia para ainda enfrentar todo o seu dia a dia, né? Enfrentar uma série de questões e ainda ter essa disposição para o seu filho, né? Aquele choro lá não atrapalha você, não irrita você, porque você está muito forte, você está muito confiante. Mas para isso você precisa se engajar no programa de atividade física. Hoje a gente fala aí que a idade média do brasileiro aí é de, vamos falar, vai chegar até os 90 anos, então seria o ideal que você começasse hoje e só parasse lá perto dos 90 anos. E você vai ver
a grande transformação na sua vida se você conseguir ficar nesse estilo de vida totalmente positivo. O quanto você vai descobrir os limites do seu corpo, o quanto que você vai superar as barreiras, o quanto você vai fortalecer a sua mente, igual eu repito, a neurociência fala, o que mais estimula a sua mente é o exercício físico. Antigamente acreditava que era música clássica, fazer palavra cruzada, mas hoje é comprovado, o exercício físico, além de gerar músculos, ele gera uma musculatura dentro da sua mente, ele gera uma musculatura neural. E também, onde eu fui buscar isso, foi no método do Nuno Cobra, que é o personal do Ayrton Senna, dos grandes aí cérebros, aí, Abílio Diniz, enfim. Ele já falava muito isso há muito tempo. O maior beneficiado com a atividade física é o seu cérebro. Mas o seu cérebro, se você não enganar ele, se você não gerar uma confusão, que eu falo, uma confusão metabólica nele, o que você tem? A herança genética do sedentarismo. São 6 milhões de anos contra essa questão. 6 milhões de anos da evolução da nossa espécie, e foi assim que a gente foi moldado. Mas um simples entendimento, uma simples técnica, um método consegue combater tudo isso. E o principal dessa questão, desse novo estilo de vida que você começa a adquirir, é combater uma das principais causas, uma das questões que mais mata hoje no mundo, uma das questões que mais gera doenças físicas, psicológicas e emocionais, que é o sedentarismo. Então você precisa se despertar para isso, você precisa se despertar para uma vida engajada, dar prioridade no cuidado com a sua saúde. E uma das principais ferramentas para cuidar da sua saúde é a atividade física. É por isso que você precisa entender esse método que eu criei, chamado VA Fitness, que é a questão como você vencer essas barreiras. O hábito da atividade física, ele é classificado aí na classe da área da saúde, um hábito extremamente difícil. Mas se você entender as barreiras, você entender os seus inimigos, você terá uma vida facilitada na atividade física e você poderá aí entrar em qualquer programa de atividade física, na escolha que você quiser, no esporte que você quiser, na academia, na corrida, na piscina, onde você quiser. Se você tem esse entendimento, se você tem esse estilo de vida, você persiste nesse programa e você vai conseguir obter todos os resultados que você espera e ainda mais. Porque você vai superando todos os seus limites. Você vai tendo resultado na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você vai tendo ferramentas, energias, poderes para realizar o seu sonho, para chegar muito mais longe do que você imagina. E você vai vendo que se você começa a ter essa comunicação do seu consciente com o seu inconsciente, você consegue levar isso para todas as áreas da sua vida. Na sua área profissional, principalmente. Você consegue atingir resultados que você ainda não atingiu. Porque você vai fortalecendo, você vai tendo essa comunicação, você vai entendendo como que a sua mente trabalha. Ok? Então aí, mergulhei fundo nos estudos sobre a parte da atividade física e do sedentarismo. E aí, foi um tema extremamente importante que eu achei, porque primeiro eu apliquei em mim. Eu comecei a ser uma pessoa muito sedentária, porque eu falei para vocês da minha história, que a minha história com a atividade física não estava uma história tão positiva. Eu também tentava um programa de atividade física, desistia, via os meus clientes que também tinham inúmeros objetivos sobre essa questão, inúmeros sonhos sobre isso, positivos, mas não conseguiam se manter praticando atividade física. E isso foi gerando para mim um incômodo muito grande. E aí eu utilizava os métodos tradicionais, mas eu não consegui obter resultado. 80% das pessoas desistiram. E aí foi que eu criei esse método que eu falo, chamado da confusão metabólica do seu corpo. Que você precisa entender sobre a herança genética do sedentarismo, a barreira
do hábito e a balança energética. A partir do momento que você gera um hábito positivo dentro da sua mente, você, na atividade física, começa a liberar os hormônios cada vez mais de serotonina e endorfina, você iguala a balança, você tem seu caminho facilitado. Você venceu a primeira e maior barreira da atividade física. E isso vai fazer com que o seu cérebro fique totalmente automatizado, e aí ele vai gerando estímulos para você continuar no programa de atividade física. Opa, eu mexi aqui errado, fui para cima e para baixo. Vamos lá, pessoal. E aí, eu falei, a sequência lógica. Você entender a herança genética do sedentarismo, você entender como funciona seu consciente com o seu inconsciente, você entender quais são as duas forças que direcionam seu cérebro, dor e prazer, e como que seu cérebro, você ensina seu cérebro através da repetição e do impacto emocional. Você começa a repetir inúmeras questões positivas para o seu inconsciente, e a hora que você faz isso, você faz com emoção, você faz utilizando toda a questão do seu corpo, toda a sua questão postural, para que o seu inconsciente comece a modificar e a gerar essas questões positivas dentro de você. Então, pessoal, tudo o que a gente falou é apenas um pedaço desse conteúdo do Virei Fitness. O mais importante de tudo é você entender essa questão das primeiras barreiras, você entender os primeiros inimigos. E lógico, mais para frente o método ele é muito mais evoluído, ele é muito mais profundo do que isso, mas se você já entender essas questões das primeiras barreiras, você já entender os primeiros inimigos, como que trabalha a sua mente, como que você tem uma comunicação do seu consciente, o seu inconsciente, você já vai apresentando os primeiros e os melhores resultados. É lógico, se a gente fosse falar sobre todo o método, sobre a profundidade do método, eu ia gastar muito mais tempo aí, e eu queria fazer essa aula aí, respeitando bem o seu tempo. Aí, pessoal, vou até uma olhada aqui, que eu falei bastante. Mais ou menos 1 hora. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu queria nessa aula que você entendesse. Você enganando o seu cérebro, mudando essa questão da herança genética do sedentarismo, você começa a apresentar os grandes e primeiros resultados na atividade física. Você começa a automatizar a sua mente para direcionar e fazer com que você se mantenha fazendo atividade física e não desista. E aí que você começa a ter os grandes resultados.